Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, São Paulo volta depois de 10 dias e vence. Isso, claro, como sempre, mercado da bola. Então vambora pro vídeo. E onde estava Arnaldo Ribeiro, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. O São Paulo pula para a quinta posição do campeonato com esse resultado, vai para 18 pontos. O jogo foi difícil, saiu perdendo, fez um primeiro tempo muito ruim. Com alguns jogadores que falaremos aqui jogando muito mal. No segundo tempo eu entendi que as mudanças até funcionaram bem. Gostei muito do Rodriguinho, a entrada dele, deu uma bagunçada ali. Foi legal isso. Ganhou, mas sufoco, foi sofridíssimo. Mas acho que o importante era vencer o jogo. Precisava vencer meio que para ensinar. Vai passar esse campeonato brasileiro. A primeira página e a segunda página. Agora de hoje há um caminho aí. Porém, 2 machucados, de novo. E aí, com 2 machucados a mais, você não sabe quando esses caras vão voltar. 3 pontos, né, sobre departamento médico e preparação física. O Diego Costa se machuca de novo. Acabou de voltar de condição, se machucou. O Gabriel Neves, além de tomar um cartão ridículo e irresponsável, se machucou também. E o Luan, sério, quanto tempo mais ele precisa para entrar em forma? Falaremos sobre tudo isso, mas quero saber do Arnaldo e de todos vocês. Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu gostei, Tironi. Acho que nas circunstâncias, desfalcado, com muitos problemas durante o jogo, além de perder jogadores, os que não jogaram muito abaixo, né, dos titulares, como fez falta o Pablo Maia, né, na partida de hoje, que talvez seja o principal jogador do time hoje, como fez falta o Michel Araújo e tudo mais, mas o São Paulo conseguiu uma virada, não é fácil no Campeonato Brasileiro, tomou o gol no mesmo momento que tomou contra o Palmeiras, 10 minutos, demorou a conseguir se encaixar no jogo. Acho que o Dorival foi ousado no intervalo, acabou dando certo. No começo do segundo tempo, o São Paulo, de fato, embaralhou o Atlético. E o São Paulo ganhou um confronto direto de um time que está brigando também pela zona da Libertadores, né? Então, a quinta vitória do São Paulo no seu estádio, só perdeu para o Palmeiras. São pontos importantes. O Rafael Zebin está falando que faltam 27. Faltam 27. É um time que tem várias coisas que a gente tem que pontuar durante a live, as limitações técnicas, as questões médicas, como você descreveu, são impressionantes, e até tem um torcedor que eu conheci hoje na arquibancada, acho que ele descreveu bem essa situação, a questão médica, física, o que ela influencia no jogo de hoje, né, no futebol atual, e acho que o São Paulo tem todos esses problemas, continua com esses problemas, é difícil prever como é que um time vai aguentar 3 frentes com essa situação, mas esse time do São Paulo tem brio. O time do São Paulo tem brio, e hoje foi uma vitória meio na raça, na superação, uma vitória necessária e imprescindível que aconteceu. É isso mesmo, também tô com você. Brio, não falar time sem vergonha, não, cara, esse time pode ser ruim, pode ter vários problemas, mas não é um time que não se mata em campo. Tentou, conseguiu a virada. E não é fácil, você falou, né? Uma virada, qualquer virada nesse Campeonato Brasileiro é complicado, é difícil, cara. E era um time bom, o Atlético Paranaense é um bom time, ótimo time, mesmo sem treinador e tal. Bom time, deu muito trabalho no primeiro tempo, no segundo tempo também, foi um jogo franco ali. E o São Paulo ganhou, aliás, que golaço o segundo gol do São Paulo, puxada de contra-ataque muito legal, puxada pelo Rodriguinho, foi um golaço. Gostei muito do Caleri, gostei muito do Luciano hoje. De novo falaremos mais. Estamos de volta aqui no Sport Center para mostrar os gols da rodada do Brasileirão e debater bastante. Aí o gol do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, uma jogada, eu estou ao lado, já vou apresentar para a gente já começar a tabelar aqui no Sport Center do André Kifuri, do Breiler Pires. André, essa jogada da defesa deu uma dormida, hein, André? Sim, deu. Boa noite, Felipe, boa noite, Breiler, uma ótima noite a todos. Foi um erro defensivo do São Paulo, o Atlético percebeu, explorou bem o espaço entre o zagueiro e o lateral. A bola foi cruzada, passou no meio da área e o Vitor Roque fez o gol. Aí, no gol de empate do São Paulo, mais uma contribuição decisiva do Caleri, que não só faz gols, mas constrói gols para os seus companheiros também. Ele já tem 5 assistências, essa foi uma. E no gol da virada, jogada do Rodriguinho,
Na verdade, essa jogada começa com o Rafael, chega ao lado esquerdo, o Rodriguinho centra, o Calleri faz o pivô perfeitamente para o Luciano bater de primeira. São Paulo vira o jogo com méritos no Morumbi. Do São Paulo, tudo bem? Boa noite, Felipe, André, fã de esportes. Uma vitória relevante do São Paulo, muito pelo adversário que enfrentou. É claro que um adversário trocando de treinador, depois da saída do Paulo Turra, conturbada a saída do Filipão. Mesmo assim, um Atlético que incomodou e saiu na frente. Saiu na frente, coloca uma dificuldade do São Paulo que não sente o jogo. O jogo não ficou tenso para o São Paulo. O São Paulo continua insistindo, o São Paulo continua tentando criar. Acaba também fazendo seu gol de empate num erro da defesa do Atlético Paranaense, o erro conjunto. O Madison afasta muito mal, o Thiago Heleno teve a chance de rebater, essa bola ficou viva. E o São Paulo se aproveitou disso e se aproveitou também de uma boa mexida do Dorival. É preciso dizer isso. Sim. Dorival, ao colocar o Rodriguinho, deixa o time mais leve. A entrada do Alisson também acabou dando um equilíbrio. E isso faz com que o São Paulo partiu para cima no começo do segundo tempo e foi premiado com um gol aos 2 minutos. Esse gol no início dá uma tranquilidade, dá ao São Paulo o conforto de recuar. Aí a gente pode discutir se foi excessivo esse recuo, se o Atlético Paranaense também não é condicionado a isso, mas visivelmente o São Paulo ficou esperando uma oportunidade para tentar matar no contra-ataque. Essa oportunidade não veio, o Atlético começou a ganhar o meio-campo, e aí o Dorival mexe de novo, aí entra o Mendes, Marcos Paulo, para dar mais energia para o time, e com essa energia o São Paulo conseguiu controlar no final, garantir essa vitória importante para se recuperar dos tropeços, se recuperar da derrota contra o Palmeiras, e hoje é uma vitória que tem, sim, uma participação de protagonismo do Rodriguinho pela jogada. A gente fala de Calleri, de Luciano, mas o Rodriguinho novamente entrando, sendo importante, jogador de 19 anos. Eu até imaginava que o Rodriguinho, depois daquele jogo que fez contra o Grêmio, a personalidade que teve no segundo tempo, fosse ter mais oportunidades, fosse até pintar como titular contra o Tolima, um jogo de Sul-Americana. O Dorival segurou, mas volta a aparecer bem um garoto que está pedindo passagem no time, não necessariamente como titular. São Paulo hoje não teve Michel Araújo, que fez falta pela dinâmica que dá no meio campo, mas o Rodriguinho pode ser um jogador cada vez mais utilizado, um jogador que tem chamado a atenção pela qualidade que dá ao time quando é. Eu falei das 5 assistências do Calleri, a do primeiro gol não foi dele, né? Porque quem chutou deu rebote e aí sim o Gabriel Neves mandou para dentro. No segundo gol, evidentemente com o pivô e a bola recuada perfeitamente na medida para o gol do Luciano. 5ª assistência do Calleri. Ele outro dia fez 2 corta-luzes no mesmo jogo. Isso. Ele tem demonstrado uma leitura assim, fora do normal, especialmente dentro da área, para criar o espaço. As defesas adversárias normalmente têm temor em relação ao Calleri, porque ele é um fazedor de gols e ele tem aproveitado isso a favor do São Paulo, por intermédio dos companheiros que podem marcar também. Hoje a gente viu isso de novo. A gente vai debater. Calleri e Rodriguinho são personagens importantes, porque eu também acho que essa capacidade, talvez o Calleri tivesse, mas ele está fazendo com repetição importante, né? A preparação de jogada. Essa jogada dá pra ver como ele é rápido, muito rápido. Ele recebe já sabendo o que vai fazer. E não é que ele não tinha essa capacidade, mas ele não executava isso muito. Então, talvez, Felipe, tenha a ver com uma das características que a gente já pode notar no trabalho do Dorival no São Paulo, que é construir uma equipe que presta mais atenção na elaboração. Tudo que a gente viu hoje no Morumbi, durante boa parte do jogo, 2 times com desenhos bem parecidos em termos de posicionamento, e até com recursos muito parecidos também em relação a movimentos de jogadores de meio de campo que abrem espaço para passagem de lateral. As coisas eram meio espelhadas no jogo de hoje. Mas tinha uma diferença marcante. O Atlético Paranaense, quando recuperava a bola, tinha muito mais velocidade, mais agilidade para fazer a transição. O São Paulo, muitas vezes, muito frequentemente, recuperou, tocou para trás para recomeçar, para chamar o adversário e envolver por intermédio dessa elaboração, dessa troca de passes. E a participação do Calleri no momento final desse tipo de futebol, digamos assim, que o Dorival tem proposto ao time do São Paulo, é também associativa. Ele provavelmente não se enxerga mais apenas como um jogador para terminar os movimentos. Então as bolas têm passado por ele, às vezes ele nem toca nelas para dar um passe, é possível fazer isso no futebol. É o corta-luz que a gente mencionou agora há pouco. Hoje ele fez um toque de calcanhar dentro da área que desconcerta a zaga do Atlético Paranaense, mesmo que tenha tido ali um bate-rebate. E no segundo gol ele domina e rola para trás.
2 lances de muita inteligência do atacante argentino do São Paulo. Vimos ali o raio-x do jogo, São Paulo teve mais posse de bola, o Atlético chutou mais. No gol, efetivamente, foi 5-5 o número de oportunidades em que o goleiro adversário precisou ou trabalhar ou ser vazado. Então foi um jogo ali com um equilíbrio, embora o São Paulo com 56% de posse de bola contra 44%. Bora falar sobre o São Paulo que decidiu aumentar e bastante o preço dos ingressos para o confronto contra o Palmeiras, marcado para 5 de julho, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Torcedor do Tricolor que, por exemplo, quis ir ao Morumbi para ver o Atlético Paranaense nessa quarta-feira gastou como ingresso mínimo R$30. No jogo contra o Palmeiras, o ingresso mínimo sairá R$50. Importante contar que a cadeira especial azul e vermelha, que costumava sair R$150, vai custar nesse jogo contra o Palmeiras R$300. Já o camarote dos ídolos, aquele espaço onde você assiste ao jogo ao lado de ex-atletas do São Paulo, sai por R$600. Importante contar que a venda de ingressos para sócios torcedores de olho no jogo da Copa do Brasil já foi iniciada para o torcedor comum. A venda abre a partir de sexta-feira. Vamos começar pelo São Paulo. O São Paulo está avaliando uma investida no Eric, aquele jogador de velocidade pelos lados do campo que defende o Ceará. Jogador jovem ainda, né? Um jogador que tem muito potencial, muita explosão, muita velocidade e é exatamente uma carência hoje no elenco do São Paulo. Ah, André, mas tem o Juan e tal que está se destacando. O Juan é um jogador que vem aos poucos de Cotia, o Dorival Júnior vem trabalhando ele, mas o Eric é um jogador pronto já, né? Um jogador que já tem uma rodagem e, claro, evidentemente agrada a comissão técnica. Então o São Paulo está avaliando uma investida. O que é avaliar uma investida? O jogador tem contrato com o Ceará até o final deste ano, até o final de 2023. E a ideia do São Paulo é tentar um pré-contrato com o jogador. Um pré-contrato que ele já pode assinar, inclusive, com outro clube, né? Com 6 meses antes de fechar o contrato com o Ceará, ele pode assinar um pré-contrato. Então a ideia do São Paulo é garantir com esse pré-contrato, abrir conversas para tentar com que ele assine um pré-contrato. Ainda não aconteceram essas conversas. O São Paulo está avaliando internamente e avaliando cenários para ver se pode fazer esse movimento, né? Aí seria para o jogador em 2023 ficar livre no mercado e aí você traz o jogador de graça, né? Só, no caso, pagando salários, pagando luva, essas coisas, mas não tendo que pagar para um clube para tirá-lo, né? Hoje, se você quiser tirar o Eric do Ceará, você tem que pagar para o Ceará o restante, né, que ele tem de contrato. Então o São Paulo, que está passando por dificuldades financeiras, avalia essa questão do pré-contrato, porque aí ele viria, entre aspas, né, de graça, sem ter que pagar um contrato para um outro clube. Então São Paulo está avaliando e, por outro lado, existe também uma possibilidade dele estender o seu vínculo com o Ceará. O Ceará se diz confiante, né, que consegue estender o contrato do jogador, aumento salarial, valorizar, porque ele é uma peça importante hoje do Vozão, que pensa, claro, evidente, em subir, em voltar para a elite do futebol brasileiro. O Ceará que no ano passado caiu e esse ano está disputando a Série B. E aí, por outro lado, também o São Paulo, né, um projeto, o São Paulo que para o ano que vem tem essa ideia de que vai disputar a Libertadores, né, tem como isso no planejamento, disputar a Libertadores no ano que vem, então seria um planejamento já pensando lá na frente. E o São Paulo, claro, carente de um jogador nessa característica. Poxa, mas ele seria um reforço para agora. É uma questão de você negociar com o jogador, negociar com o Ceará, né? Enfim, se de repente o Eric consegue aí uma liberação e vem agora, é uma possibilidade. Por isso que eu tô falando para vocês, estou informando que o São Paulo está avaliando os cenários para avançar numa conversa com o jogador que internamente no São Paulo tem assim uma avaliação muito positiva, né? Ele já vem sendo monitorado já há um tempo, mas tem essa questão aí do contrato que acaba disputando e a vontade do Ceará de estender o contrato dele, de renovar o contrato do Eric, jogador de velocidade, atacante. Certo? Ó, vou falar do Luizito. Pessoal, não foi aquela partida espetacular do São Paulo, porém, é o que eu digo, o importante é o resultado e o resultado veio. Não adianta jogar bem e perder. É só mais jogar mais ou menos ou mal e vencer. E o São Paulo venceu, o São Paulo voltou a pontuar. E o São Paulo agora está entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Então, assim, vitória importantíssima. Vitória contra o time cascudo e de virada. E você vê que em nenhum momento o time de São Paulo perdeu as estribeiras. Foi, correu, buscou, mesmo não jogando melhor futebol, mesmo tendo chutado menos a gol e tudo mais. Mas foi efetivo, que é o que tem que ser, como tem que ser. Então, boas notícias, né? O Rodriguinho que entrou bem aí, fez o passe do segundo gol. O Caleri bem, o Luciano bem. E, claro, alguns jogadores abaixo. Mas, assim, as trocas do Dorival ajudaram.
Agora, a única preocupação que fica são as contusões, né? Que como o São Paulo tem jogador machucado, é impressionante, entendeu? Mas, sabe, vamos ver o que vai acontecer aí com relação a Diego Costa, a Luan e ao próprio Gabriel Neves, porque é preocupante, né? O time volta depois de 10 dias descansado, tudo mais, machucar 3. Então, assim, são problemas recorrentes e, pois bem, veremos o que vai acontecer. E o importante são os 3 pontos, como dizem os jogadores. Em relação ao mercado da bola, é Savarino dificílimo, porque o São Paulo não tem bala na agulha, então já começa a ver a opção do Eric Ceará, que vai ter mercado livre. Assim vai, gente, assim vai. O negócio é reduzir as dívidas, inevitavelmente os jogadores sairão. E Pablo Maia faz falta, e muitos comentários aleatórios, porque o São Paulo venceu, meus amigos. Venceu com o futebol nota 6, mas é importante que venceu. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações goleiros, uma ótima quinta-feira a todos, é lógico, porque o São Paulo ganhou e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.